Fala pessoal, Edital Encantado na área. Hoje começaremos um assunto que parece fácil, mas por ser extenso as pessoas acabam confundindo, ou então não conhecem, ou até mesmo não se lembram. Eu estou falando das figuras de linguagem. Você se lembra quando aprendeu sobre elas na época da escola? Na nossa língua portuguesa nós temos várias figuras de linguagem. E apesar de ter diversas classificações, vamos usar a que a maioria dos gramáticos utiliza, que é dividindo-as em 4 grupos. Já falaremos sobre isso. Hoje veremos 2 figuras de pensamento, a antítese e o paradoxo. Como toda semana, essa é mais uma dica de português para você aprender e não errar mais na hora de utilizar essas figuras numa frase. Já fizemos vários vídeos com assuntos que usamos bastante no nosso dia a dia. E se você ainda não viu ou se quiser rever, é só acessar as nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e YouTube. Nelas postamos esse e outros conteúdos com explicações didáticas e fáceis de entender. E não se esqueça de entrar também no nosso canal do Telegram. Lá postamos conteúdos exclusivos. O Edital Encantado é formado por 3 amigos, a Aline, o Érico e eu. Nós sabemos que estudar não é uma tarefa fácil. Por vezes se torna cansativo. Passamos horas e horas lendo e não conseguimos gravar bem a matéria. Por isso, juntos desenvolvemos o método M. Explicações, música e exercícios. Pois como sempre falamos, unir a música aos estudos é algo que facilita a aprendizagem e prolonga a memorização do conteúdo estudado. Sem falar que com música tudo fica bem mais divertido, até os estudos. Nós estamos sempre falando do poder incrível que a música exerce na nossa mente. Em todos os momentos da nossa vida, ou pelo menos em quase todos, estamos escutando alguma música. Se você parar para pensar, eu tenho certeza que os melhores momentos que você passou estava rolando alguma música. Pelo menos comigo foi assim. Nos encontros com familiares e amigos, no casamento de um ente querido, nos churrascos junto com a galera. Ai, bons tempos, né? Mas enfim, a música faz parte das nossas vidas e diversos estudos comprovam que ela é uma aliada no processo da memorização. Pois diferente de outras coisas que guardamos no mesmo local da memória, ela tem um cantinho especial no nosso cérebro só para ela. E é por isso que conseguimos lembrar de músicas com mais facilidade do que de outras coisas. E é justamente por isso que ela pode e deve ser utilizada também nos momentos de estudo, pois assim conseguiremos gravar com mais facilidade e por mais tempo conteúdos importantes. Esse é o diferencial do nosso método. E se você tiver alguma dúvida, basta nos chamar em algum desses canais que nós vamos te ajudar. Por fim, para completar o método M, ao final resolveremos algumas questões sobre esse assunto, pois isso é fundamental para gravar bem o conteúdo estudado. Então vamos lá! Antes de mais nada, precisamos lembrar que quando falamos de figuras de linguagem, o sentido conotativo é mais utilizado que o denotativo. Vamos relembrar. Denotação é quando usamos a palavra em seu sentido literal, usual. Independente do contexto, termos denotativos apresentam um significado original, aquele do dicionário. A linguagem é exata, é precisa. Já a conotação é quando usamos a palavra em sentido figurado, associativo, de forma diferente do que ela é, possibilitando diversas interpretações. Ou seja, dependendo do contexto, a palavra tem um significado diferente do seu sentido original. Vejamos as seguintes frases. Eles vendem o melhor mel da cidade. Perceba que estamos falando do mel feito pelas abelhas, ou seja, a palavra está em seu sentido denotativo, literal, o do dicionário. Vejamos agora esta outra frase. Hoje ele está um mel comigo. Aqui não estamos falando de mel como no dicionário, e sim, o que se quer dizer é que a pessoa está muito amável, muito doce, está doce como mel. A palavra mel está em sentido figurado, diferente do dicionário. Perceba que o sentido da palavra está de acordo com o que o emissor da mensagem quis transmitir, tanto na primeira como na segunda frase. Na primeira, eu quis falar sobre o mel feito pelas abelhas. Já na segunda, eu quis falar sobre um traço agradável da personalidade de alguém. Então, a conotação é o recurso que atribui novos significados ao sentido denotativo da palavra. Com isso em mente, vamos agora falar das figuras de linguagem.
As figuras de linguagem são recursos utilizados para enfatizar, para especificar bem a mensagem que se deseja transmitir. Elas transformam o conteúdo das mensagens. Por isso, a conotação é bastante utilizada. E elas são divididas em 4 grandes grupos. Como eu falei anteriormente, essa divisão não é um consenso. Podem existir outras classificações. Porém, essa é a que a maioria dos gramáticos utiliza. Outra coisa, o que muda é a classificação da figura, não a figura em si. Por exemplo, a hipérbole pode ser classificada para a maioria como uma figura de pensamento, mas para outros pode ter outra classificação. Porém, sempre será uma hipérbole. Deu para entender? Vamos seguir o que a maioria usa, até porque nos concursos essa é a forma majoritária. São elas: figuras de pensamento, figuras de construção ou de sintaxe, figuras de som e figuras de palavras ou semânticas. As figuras de pensamento envolvem a combinação de pensamentos, de ideias. Já as figuras de construção ou de sintaxe modificam a estrutura gramatical da frase. As figuras de som estão relacionadas à sonoridade dos termos e, por fim, as figuras de palavras ou semânticas estão ligadas ao significado das palavras. Hoje começaremos com as figuras de pensamento, que são aquelas ligadas ao sentido da palavra na sentença, a relação simbólica em um determinado contexto. Aqui, a ideia pesa mais do que a palavra em si ou a forma como ela aparece na frase. Vamos frisar que o sentido figurado prevalece. Podemos citar algumas figuras de pensamento, como a hipérbole, a ironia, o eufemismo, a antítese, o paradoxo, entre outras. Hoje veremos essas duas últimas, a antítese e o paradoxo. E o que é a antítese? A antítese é quando temos em uma sentença uma relação de palavras, ideias ou expressões com sentidos opostos. A intenção é gerar uma dualidade, uma divisão entre dois polos com significados opostos, com significados contrários. Mas atenção, essa oposição deve ser possível, deve fazer sentido. A dica é encontrar antônimos ou conectivos adversos. Na antítese há um contraste, e além de enfatizar o sentido das palavras e esclarecer a divergência entre elas, é justamente esse contraste que garante o argumento colocado, pois, ao utilizar palavras com sentidos opostos, a mensagem que se deseja transmitir fica mais clara, fica mais evidente. Tá confuso? Pera lá, com os exemplos vai ficar mais fácil. Podemos citar, por exemplo, riqueza e pobreza, bonito e feio, calor e frio, guerra e paz, alegria e tristeza, dentre outros. Vamos aos exemplos. Quem ama o feio, bonito lhe parece. É um famoso ditado popular. Feio e bonito são ideias opostas, mas, usadas em conjunto, passam a ideia que se alguém ama uma pessoa considerada feia, para ela a pessoa é bonita. Outro exemplo. Estar com você é difícil demais. Ora te amo, ora te odeio. E até nas músicas temos exemplos. Vejamos esse trecho de Antônimos, uma música do Jorge Mateus. Sei você, não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado, fica longe de você. No escuro fica claro, sozinho acompanhado, só a gente fica junto e não separado. Tivemos vários exemplos de antítese nesse trecho. Perceba que na antítese existe uma relação de contrastes, mas de maneira lógica, não há contradição. Um termo se opõe ao outro, enfatizando a mensagem. E o que é paradoxo? O paradoxo é também chamado de oxímoro. Aqui, duas ideias contrárias coexistem, ocorrem ao mesmo tempo, mas não se anulam. Porém, não há lógica, por isso temos uma contradição. Ao usar essas palavras de sentidos opostos, a intenção também é reforçar uma ideia ou uma expressão, por isso parece com a antítese. Mas, apesar de parecido, no paradoxo, essas expressões são utilizadas de uma maneira que foge à lógica, não faz sentido. Deu para entender? Pois é, o paradoxo brinca com a relação de ideias tão opostas que não fazem sentido juntas, criando assim uma mensagem que parece absurda,
relacionando características opostas de maneira simultânea. Ou seja, ele consiste no uso de palavras com sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas, no contexto, se completam, reforçando uma ideia. Parece confuso, mas ficará mais claro com os exemplos. Vamos ver. Ela está sonhando acordada de novo. Como assim sonhando se ela está acordada? Não tem lógica, pois para sonhar é necessário dormir, certo? Essa é a pegada do paradoxo. Ele une ideias contrárias que, em princípio, não têm sentido, mas é isso o que o emissor quer, enfatizar a ideia de que ela está muito pensativa, está longe, perdida nos próprios pensamentos, está sonhando, mas está acordada, entende? Outro exemplo. Quanto mais trabalho, menos dinheiro eu tenho. Também não faz sentido, pois se eu trabalho, eu ganho dinheiro. Então, quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu deveria ter. Temos também exemplos em músicas. Vejamos esse trecho de Monte Castelo, da Legião Urbana, citando Camões. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Perceba que na antítese, os termos contraditórios se referem a palavras ou ideias distintas. Alto e baixo, por exemplo, são coisas diferentes. Já no paradoxo, os termos contraditórios se referem à mesma ideia. Dor que não se sente. Mas se eu estou sentindo dor, se dói, eu sinto. Se eu não sinto, não dói. Percebe? Então, finalizamos aqui as explicações e os exemplos. Vamos ver agora como ficou a música de antítese e paradoxo. E não se esqueça, aprendendo a música, dificilmente você irá errar na hora de utilizar essas figuras de pensamento. Vamos lá! Vamos aprender duas figuras de linguagem de pensamento, antítese e paradoxo. Antítese, palavras opostas na mesma frase de maneira lógica. Ela não quer guerra, ela quer paz. Paradoxo, palavras opostas, mas não faz sentido, tem contradição. Ela gritava em silêncio, como assim tem contradição? Vamos aprender duas figuras de linguagem de pensamento, antítese e paradoxo. E aí, gostou da música? Vamos resolver algumas questões agora? Prefeitura de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Banca FGV, ano 2019. Questão recente, vamos lá. Assinale a frase a seguir que não se estrutura a partir de uma antítese. Lembrando que a antítese é quando temos dois termos contrários em uma mesma sentença. Vamos ver, letra A. Um provérbio é uma sentença curta baseada em uma longa experiência. Aqui, a antítese se encontra em curta e longa, reforçando a ideia de que, apesar de ser uma frase curta, ela foi baseada em anos de experiência. Então, temos sim uma antítese aqui. Letra B. Mais difícil do que publicar um livro é escrever um bom livro. Aqui nós não temos termos opostos. Onde está a oposição? Aqui está falando que publicar um livro é difícil, mas escrever um bom livro é mais difícil do que isso. Os dois são difíceis, então estão no mesmo sentido, não há oposição. Achamos a nossa alternativa correta, mas vamos ver as próximas para não ficarmos com dúvida. Letra C. Não dá para ficar a noite inteira nos eventos.
Tem de saber a hora certa de chegar e ir embora. Hora de chegar e hora de ir embora. Temos aqui a nossa antítese, termos opostos. Letra D. O Brasil é o único país do mundo onde as feias são bonitas. Feias e bonitas, termos opostos. Igual ao ditado popular: quem ama o feio, bonito lhe parece. Temos uma antítese aqui também. E por fim a letra E. Nitidez é a correta distribuição de luz e sombra. Luz e sombra é a nossa antítese. Mas atenção, quando a banca for a FGV, temos que tomar um cuidado redobrado, porque o que acontece? Sombra não necessariamente é o oposto de luz. Seria mais correto escuridão. Porém, a FGV faz isso, é costume dela fazer essas coisas. Então, quando você ficar em dúvida entre duas ou mais alternativas, foque naquela que é a mais correta. No caso da questão, aqui realmente não tem como ser uma antítese. Difícil e difícil estão indo no mesmo sentido. Então, é a letra B. Vamos sempre tomar esse cuidado com a FGV, viu? Ela gosta de fazer isso. Vamos ver agora o trecho da nossa música. Antítese, palavras opostas na mesma frase de maneira lógica. Ela não quer guerra, ela quer paz. Câmara de Fortaleza, Ceará. Banca FCC, ano 2019. Vamos lá. O poeta recorre a uma formulação paradoxal em... Lembrando, no paradoxo também temos a oposição de ideias, porém não a lógica. Sempre terá uma contradição. Essa é a diferença da antítese para o paradoxo. Então vamos ver. Letra A. Mais razões para cantar que a vida. De cara já vemos que não temos oposição, então não tem como ser paradoxo. Letra B. Do som que ela tem a cantar. Como na letra A também não tem oposição, então não temos um paradoxo. Letra C. Ouvi-la alegra e entristece. Opa! Como assim alegra e entristece? Percebam que aqui nós temos sim uma oposição. Alegra e entristece, mas está acontecendo ao mesmo tempo. Então, como é que eu posso me alegrar e me entristecer ao mesmo tempo? Eu não tenho como ficar alegre e triste ao mesmo tempo. É contraditório isso, não tem lógica. Então, essa é a nossa alternativa correta. Aqui está o nosso paradoxo. Mas vamos ver as próximas para não ficarmos com dúvida. Letra D. Atua em certa voz ondeando. Também não temos oposição aqui. Por fim, letra E. Pesa tanto e a vida é tão breve. Da mesma forma, não temos oposição. Então, a nossa alternativa é mesmo a letra C. Vamos para o trecho da nossa música. Paradoxo, palavras opostas, mas não faz sentido, tem contradição. Ela gritava em silêncio, como assim tem contradição? Prefeitura de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Banca FGV, ano 2019. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem pode a árvore ruim dar bons frutos. Essa frase se apoia em antíteses, vocábulos de sentido oposto. Assinale a opção em que ocorre o mesmo. Vamos ver. Na mesma prova, duas questões de antítese, hein, pessoal? Para vocês verem como figuras de linguagem costumam cair. Vamos analisar. Letra A. Pobre é o povo que não se abaixa para levantar uma moeda do chão. Se abaixa e levantar. Pode ser que seja, mas vamos ver o sentido. Não se abaixa está no sentido de abaixar mesmo. Agora, para levantar uma moeda do chão, quer dizer pegar uma moeda. Então, essa pode ser, não temos certeza ainda. Como eu falei, a FGV temos que ver a que é a mais certa. Vamos ver as próximas. Letra B. O ruim de ser rico é viver com pessoas ricas. Aqui não temos oposição. Ruim não é o contrário de viver. E ser rico e pessoas ricas está no mesmo sentido, não há oposição. Letra C. Um idiota pobre é um idiota. Um idiota rico é um rico. Opa! Idiota pobre
idiota rico, pobre e rico. Aqui temos uma oposição. E perceba que aqui a oposição ela é mais forte do que na letra A, porque aqui temos pobre e rico. Já na letra A, temos se abaixa e levantar uma moeda, mas o levantar está com o sentido de pegar uma moeda. Então, essa está mais certa do que a letra A. Provavelmente será essa. Vamos ver as próximas. Letra D. Uma pessoa nunca será nem muito magra, nem muito rica. Magro e rico não são opostos, não tem uma relação de oposição aqui. Letra E. Não há nenhum grande homem para o seu criado de quarto. Também não temos oposição. Então, ficamos entre a A e a C. Porém, na A, como eu falei, não temos a ideia de oposição tão forte como na letra C. Um idiota pobre e um idiota rico. Pobre e rico. Na letra A, se abaixa e pegar. Então, a nossa alternativa certa é mesmo a letra C. Preste sempre muita atenção quando se tratar da FGV. Lembre-se, sempre será a mais certa. Fica essa dica. Então, a nossa resposta é a letra C. Vamos para o trecho da nossa música. Antítese, palavras opostas na mesma frase de maneira lógica. Ela não quer guerra, ela quer paz. Prefeitura de Boa Vista, Rondônia, Banca FGV, ano 2018. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. O paradoxo a que alude o texto é: vamos ver. O que nós conseguimos entender do texto? Qual a mensagem que o texto traz? Todos queremos viver muito, mas quando ficamos velhos, ficamos tristes. Esse é o paradoxo. Eu quero uma coisa, mas quando eu consigo, eu fico triste, sendo que eu deveria ficar feliz porque eu alcancei o que eu queria. Percebe? Então vamos analisar. Letra A. Ter que envelhecer apesar de não gostar da velhice. Não tem nada a ver, não está falando isso. Não conseguimos entender isso do texto. Aqui fala que eu quero ficar velho, porém, ao ficar velho eu fico triste. Não é essa a mensagem do texto. Letra B. Procurar viver muito e ficar triste com isso. Opa, olha só, eu procuro viver muito, eu faço de tudo para ter uma vida longa, mas quando eu alcanço esse objetivo, eu fico triste. Essa é a nossa alternativa correta. Letra C. Ver na velhice somente os encantos e não as dificuldades. Não, o texto não fala isso. Inclusive, o texto fala que toda idade tem o seu encanto e a sua dificuldade. Letra D. Acreditar na vida eterna e ver a morte chegar. Nada a ver, o texto não falou isso em nenhum momento. E por fim, a letra E. Sonhar com uma vida longa e desejar morrer jovem. Também não, o texto não fala isso. A nossa alternativa é mesmo a letra B. Ou seja, eu quero viver muito, mas quando eu faço isso, eu fico triste. Vamos ver o trecho da nossa música. Paradoxo, palavras opostas, mas não faz sentido, tem contradição. Ela gritava em silêncio, como assim tem contradição? Então é isso. Agora que nós já praticamos e vimos o método M, que torna o estudo mais fácil e divertido através da música, o que prolonga a memorização. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e segue a gente. Nós somos a equipe do Edital Encantado e estamos no Instagram, Facebook e YouTube, sempre com conteúdos novos para você expandir seu conhecimento. E se você ainda não faz parte, mas quer entrar no nosso canal do Telegram, onde postamos dicas e conteúdos exclusivos de português e de concurso, se você está assistindo pelo YouTube, o link está na legenda. Agora, se você está assistindo pelo Instagram, o link está na bio.
Esperamos você lá e até a próxima! Nelas postamos esse e outros conteúdos com explicações fáceis. E se você parar? Que calor, Jesus, que calor! A música faz parte das... Pois assim, você... Denotação é quando usamos a palavra em seu... Denotação é quando usamos a palavra em seu sentido. As figuras de linguagem são elementos... As figuras de linguagem são recursos utilizados... Ai, gente, tô me atrapalhando aqui. As figuras de linguagem são elementos... Não são elementos, são recursos. O paradoxo pode ser chamado também de oxímoro. O paradoxo pode ser... O paradoxo pode ser...